Olá! Para você que vai fazer o exame da OAB, eu tenho uma dica. Você já se deu conta da importância dos princípios no direito? Os princípios são pilares fundamentais que condicionam e estruturam tudo que vem em sequência. Por seu caráter informador, se irradiam pelas mais diversas normas, determinando uma lógica e racionalidade ao nosso sistema jurídico. Os princípios também servem para reconhecer autonomia, singularidade a cada um dos ramos do direito, sem, contudo, abrirmos mão da interdependência que existe entre eles. Afinal de contas, todos compõem uma única ciência, que é a ciência do direito. Os princípios também são instrumentos indispensáveis na interpretação da norma jurídica, que vai te auxiliar também na hora da realização da prova, propiciando uma melhor compreensão das questões. Hoje eu vou falar com vocês sobre os princípios do direito do trabalho. O princípio da proteção é uma consequência direta do princípio da dignidade da pessoa humana. Porque, ao reconhecer a desigualdade entre empregadores e trabalhadores, confere a estes uma superioridade jurídica capaz de compensar ou minimizar a desigualdade econômica e, assim, propiciar o pleno desenvolvimento dos trabalhadores. Esse princípio se subdivide em 3: indúbio pro operário, norma mais favorável e condição mais benéfica. Generalidade e abstração são elementos caracterizadores de normas jurídicas. Justamente por isso, muitas vezes, ao interpretarmos uma norma, nos deparamos com várias possibilidades, com vários caminhos a percorrer. No direito do trabalho, quando isso acontecer, em razão do princípio do indúbio pro operário, deveremos seguir o caminho interpretativo que for mais favorável ao trabalhador. Quando analisamos o artigo 7º caput da Constituição, conseguimos identificar inspiração no princípio da norma mais favorável. Por meio desse princípio, identificamos que as regras estabelecidas nos incisos do artigo 7º representam um patamar mínimo de garantias para o trabalhador. Assim, tanto o legislador quanto qualquer outro ator do mundo do trabalho, como os sindicatos no momento da negociação coletiva, quiserem inovar o ordenamento jurídico trabalhista, eles deverão fazer isso sempre observando a melhoria das condições de vida do trabalhador. Um outro aspecto desse princípio é justamente quando há possibilidade de aplicação, no caso concreto, de mais de uma norma jurídica. Nesse caso, qual deveremos escolher? Aquela que for mais favorável ao trabalhador, independentemente, por exemplo, de aspectos cronológicos. O princípio da condição mais benéfica é aquele que nos informa que os direitos e garantias já conquistados pelo trabalhador, usufruídos por ele, não podem ser modificados para pior. Qualquer alteração no contrato de trabalho, alterações no regulamento da empresa, devem sempre respeitar as conquistas do trabalhador. A aplicação do princípio da condição mais benéfica é uma consequência lógica da regra prevista no artigo 5º da Constituição, no que diz respeito ao direito adquirido. Pelo princípio da indisponibilidade, a hipossuficiência do trabalhador é reconhecida no sentido de viciar manifestação de vontade desse trabalhador, especialmente na vigência do contrato de trabalho. Assim, o trabalhador fica proibido de renunciar ou transacionar direitos. Pelo princípio da continuidade, reconhece-se a premente necessidade
de subsistência do trabalhador, que impõe à sua relação de emprego um caráter duradouro, um caráter permanente, porque, afinal de contas, ele sempre deverá buscar os meios necessários para garantir não só a sua subsistência, como também a de sua família. Por conta desse princípio é que nós inferimos, por exemplo, o caráter indeterminado dos contratos e sendo, portanto, encarado o contrato determinado como uma exceção. Outra peculiaridade decorrente da aplicação desse princípio é justamente a sistemática que identificamos nos artigos 10 e 448 da CLT quando analisamos sucessão de empregadores. Você já deve ter ouvido aquela máxima de que vale o que está escrito, não é mesmo? Mas no direito do trabalho nem sempre é assim, porque entre nós deve prevalecer a realidade aos documentos formalmente considerados. Sempre que formalidades vazias forem alegadas e que elas se chocarem com a realidade dos fatos, deveremos invocar o artigo 9º da CLT e assim afastar essas situações.